Mas 3, 2, 1. Pronto, então, bem-vindos ao nosso podcast sobre seguros sem blá blá blá. Estamos aqui com o Sr. Jorge Neves. Sr. Jorge, quer-nos falar um bocadinho sobre o início da empresa de seguros? Sim, é Jorge Neves Seguros, portanto surgiu há 20 anos, sensivelmente. Aliás, até o tema dos anos era um tema aqui um bocado controverso durante alguns anos. Nos primeiros anos, preocupação só de trabalhar, assistir clientes, crescer e por aí fora, acabámos por não os contar. E há pouco tempo demos por nós a pensar, mas quantos anos é que a empresa tem? Isto foi mais ou menos há 4, 5 anos atrás, foi antes do Covid, portanto há 4, 5 anos andávamos, a empresa tem 14, tem 15, tem 16. E tem quantos? Eu acho que tem 20, eu acho que tem precisamente 20. Pronto, o tempo passa a correr, foram assim os últimos 20 anos muito bons e loucos, mas como é que eles surgiram, que era essa a questão. Exato. Ou seja, de uma necessidade de querer trabalhar para mim, de uma vontade de querer trabalhar para mim, não de procurar estabilidade eu tinha, portanto eu estava a trabalhar como delegado de informação médica num laboratório, decidi despedir-me e vir trabalhar para mim, criar a minha empresa. Achei que a empresa, que a área de seguros é uma área com pouca concorrência, achava, e acho que a área de seguros é uma área com pouca concorrência. Continuo a pensar assim. Muitos dos clientes não conhecem o mediador que têm, muitos dos clientes sempre precisam de contratar um seguro, têm eles que procurar por iniciativa o que querem, porque não têm propriamente identificado quem é o fornecedor deles, digamos assim, de serviços para seguros. E o mercado ainda continua a ter aqui algumas lacunas. Nós tentámos desde o início e eu acho que conseguimos, tem sido 20 anos de sucesso, sempre a crescer, a equipa a crescer também. Portanto, felizmente nós começámos há 20 anos, passados 6 meses abrimos escritórios e abrimos escritório logo com mais uma pessoa. Hoje somos 6, portanto a empresa tem estado a crescer, com a ambição a continuar a fazê-lo. A nossa carteira de clientes tem continuado a crescer, é sinal que os nossos clientes valorizam o nosso trabalho e que estão contentes com o nosso trabalho, porque obviamente é assim, se nós crescemos enquanto resultados, é porque existe a satisfação dos nossos clientes, porque a maior publicidade e a melhor publicidade que nós temos é diariamente temos um cliente que nos contacta, um futuro cliente que nos contacta e que diz, eu venho recomendado pela pessoa A. Às vezes dizem pela pessoa A e B, ou seja, parece que já quase obrigatoriamente há tanto amigo à volta dele que é nosso cliente que ele tem que ser também. Já parece mal no meio, não tem? É bom que se pense assim, quer dizer, se pensarem que é mau não serem nossos clientes é fantástico, porque então tem que ser, não é? Não, mas efetivamente isso começou assim, começou com uma vontade de trabalhar para mim, criar o meu negócio, criar a minha empresa. Eu sabia as responsabilidades que isso ia trazer e traz muita responsabilidade, traz o crivo daquilo que os nossos clientes veem e sentem de serviço, o crivo que os nossos funcionários e colegas sentem diariamente, da nossa ambição como é que é colocada na empresa. Portanto, eu sabia toda a responsabilidade que a empresa ia trazer e se calhar não tinha noção, também vamos aprendendo com os anos, onde é que íamos chegar, mas pronto, venham mais 20 e se forem com este sucesso fantástico. Exatamente. Pronto, hoje vamos falar aqui de um seguro que quase toda a gente tem, que é o seguro automóvel, não é? Como é que funciona este seguro a nível de coberturas? Quais é que são as coberturas opcionais? Quais é que são obrigatórias? Como é que funciona, de uma forma geral? Bem, seguro automóvel e coberturas, isto estava aqui para 2 horas, portanto eu vou tentar simplificar e não falar segurança, não é? Portanto, a ideia daqui é que saia uma linguagem prática e comum, efetivamente, para toda a gente perceber. Falando assim, dividindo o seguro automóvel só em 2 blocos gerais, portanto temos um seguro de terceiros e temos um seguro de danos próprios, vulgarmente conhecido como seguro contra todos os riscos, mas que obviamente essa terminologia não deve ser e não pode ser usada pela mediação e pelos profissionais, porque não há como garantir tudo. Ou seja, o que nós temos é um seguro de terceiros que basicamente tem a responsabilidade civil, que é para pagar o prejuízo que se causa a outros se tivermos um acidente com culpa, assistência em viagem, ocupantes, proteção jurídica, a quebra de vidros, portanto vai andar mais ou menos à volta disto. E depois temos um seguro de danos próprios que garante os danos também causados ao carro com ou sem culpa. Portanto, genericamente temos dois módulos, digamos assim, de coberturas, sendo nos danos próprios o furto ou roubo, os acidentes, os fenómenos da natureza, uma árvore que caiu de cima do nosso carro porque houve uma tempestade, os atos de vandalismo, termos direito a um carro de substituição se tivermos um acidente. Portanto, será genericamente estes 2 blocos no seguro automóvel. Ok. A nível de franquias, o que é exatamente uma franquia e para que é que serve? Ora, a franquia é um tema muito importante e que nós no momento da venda, nós, os nossos colegas no momento da venda, é um tema sensível. Se nós estamos a vender um seguro de danos próprios, pegando por exemplo que custa 1000 euros ao cliente, com uma franquia zero, significa que se ele tiver um acidente mais à frente, em que seja culpado, vai pagar 0 da reparação. Mas se ele tiver uma franquia de 500 euros,
ele vai pagar 500 euros da reparação. Okay. Portanto, ele pagou 1000 euros de seguro, tem uma franquia de 500 euros, a reparação do carro até são 5000 e ele paga 500 euros. E agora, parando só aqui a conversa, o que é que toda a gente iria achar? Bom, então eu vou sempre fazer com franquia zero. Sim, mas o senão da franquia zero é que o seguro custa 1000 euros com franquia zero. Mas se eu colocar 500 euros de franquia, o seguro, em vez de custar 1000 euros, vai custar 800. Ou seja, à medida que aumentamos o valor que nós, enquanto cliente, pagamos, vai diminuir o valor que nós, enquanto cliente, pagamos no momento que subscrevemos o seguro. Ou seja, poderá haver aqui uma tendência do cliente, quando está a fazer o seguro, ok, então eu quero uma franquia mais elevada, por forma a poupar dinheiro no meu seguro. Sim, o que nós, enquanto profissionais, temos que deixar claro é, primeiro, esclarecer bem ao cliente não só a vantagem de ter um seguro com franquia no momento que o contrata, porque o seguro é um pouco mais barato, mas também explicar-lhe que mais à frente há o ónus de pagar um valor na oficina. Mas também, de acordo com o seu histórico, aconselhá-lo bem. Ou seja, se é uma pessoa que sistematicamente não tem acidentes, ou seja, que o histórico dele é um histórico claro, se ele já está a poupar 200 euros todos os anos no seguro, se passados 6 ou 7 anos tiver que pagar 500 euros de franquia, ele também já poupou isso. Ou seja, tem que haver aqui um trabalho do mediador que está a vender o seguro, olhar para o histórico do cliente, saber explicar ao cliente, claro, o que é a franquia e aconselhá-lo da melhor maneira. E depois o cliente, de acordo com a informação que lhe foi dada e esclarecida, tomar a sua decisão. Exato. Ok, e que fatores é que podem influenciar o prémio final do seguro automóvel? Bem, imensos. Portanto, ou seja, a viatura, a tipologia da viatura e o valor da viatura, seja uma viatura com um valor muito elevado, sem o seguro de danos próprios, seguro, obviamente, à medida que o valor é mais, que o carro tem um valor elevado, o seguro será mais caro. A antiguidade da viatura também influencia, mais ter uma maior probabilidade de acidentes ou não. A zona de circulação influencia, obviamente alguém que conduz num Alentejo com pouco trânsito tem menor probabilidade de acidente de alguém que faz a segunda circular todos os dias. Portanto, não sabia, a zona de circulação? É, a zona de circulação influencia imenso. Nós estamos sempre num para-arranca, a probabilidade de uma distração e bater no carro da frente acaba por ser maior do que se nós vamos numa estrada do interior em que há pouco trânsito e a probabilidade de acidente é menor. E se eu tenho uma deslocação diária para o trabalho, de 1 hora de manhã a 1 hora à tarde, ou se eu tenho só 2 minutos, ou 5 minutos, ou 10, tenho maior probabilidade. E depois também temos o condutor. E o condutor aqui é essencialmente um dos maiores fatores. Ou seja, o bónus ou não, ou o malus, que pode ser atribuído, e falando de outra maneira, agravamentos ou não, de acordo com se é uma pessoa com 18 anos que acabou de tirar a carta, ou seja, nem sequer falamos se tem experiência ou não. A experiência que ela tem é de ir com o instrutor ao lado. Exato. Portanto, há pouca experiência, há uma maior probabilidade de acidente. Se é uma pessoa com 40 anos e com carta a 20 e que não tem nenhum acidente, esta pessoa já tem um histórico comprovado para a seguradora de que efetivamente não vai ter acidentes. Ou não vai ter, é que tem menos probabilidade de ter. E então aqui a seguradora vai-lhe dar um preço mais baixo. O que é que influencia resumidamente? Pessoa, viatura e zona de circulação. Portanto, haverá outros fatores, mas estes são os principais. Ok. Quando as pessoas se dirigem a um escritório para contratar um seguro automóvel, quais são os erros mais comuns? O que é que normalmente as pessoas optam de forma a vou optar por esta proposta porque é mais barata? A resposta está quase aí, ou seja, muitas das vezes a pessoa vai só à procura do mais barato, não pensando efetivamente nas consequências que isso lhe pode trazer. Vou dar 2 ou 3 exemplos. Um seguro de terceiros para uma viatura com quebra de vidros custa 210 euros. Sem quebra de vidros custa 190. Mas são 20 euros, é importante, eu vou poupá-los. Sim, são 20 euros, é importante. Mas é preciso não esquecer que um para-brisas dificilmente custa menos de 400 ou 500. Pois, exato. E há uma tendência às vezes a pensar que o seguro é algo que eu consumo no momento que eu estou a pagar, que eu vou consumir ali. Não é. Não é como eu estar num restaurante e escolher uma garrafa de vinho 10, 15 ou 20 euros, que eu consumo naquele momento e acabou. O seguro eu estou a comprá-lo para 365 dias. Sim. Se eu estou a comprar para 365 dias, pegando no exemplo anterior, eu devo dividir a poupança pelos 365 dias. E de repente aqueles 20 euros passou a ser muito menos do que 2 euros por mês. Passou a ser 1,60 ou 1,70 por mês. E que ao dia, então, é insignificante. No entanto, a pessoa o que fez foi passar o risco para ela. Eu acho que o erro mais comum muitas das vezes é as pessoas abdicarem de determinadas coberturas que precisam, ou podem vir a precisar, para poupar. O que elas não percebem, ou que o cliente pode não estar a perceber, é que eu poupei 20 ou 30 euros, sim, mas esse risco passou para mim. Exato, sou eu que vou ter que o assumir. Exatamente. Se acontecer, eu é que vou ter que o assumir. Portanto, esse será o principal erro. Outro erro é tentar às vezes dar dados que não são corretos para ter um seguro mais barato. Mas aí estamos nós, enquanto mediadores, que temos que fazer as perguntas corretas, em nome de quem é que está a viatura, quem é que é o condutor habitual da viatura, e para fora. Para quê? Para que o contrato de seguro
esteja corretamente redigido. Para fazer um seguro seguro. Um seguro. E que mais à frente não haja algo que a seguradora diga, não, isto não está correto, nós vamos recusar o sinistro. Portanto, ou seja, é tentativa de às vezes usar dados que não são os corretos para ter um preço que não é correto, e o outro efetivamente é abdicar de coberturas que fazem falta para poupar no imediato algo. E às vezes o imediato nem são 20 euros, são 5 ou 6. Portanto, não é significativo. Ok. Num caso de acidente, como é que as pessoas devem proceder? Eu devo ligar para o meu mediador, chamo a assistência, como é que eu devo fazer? Caracterizando um acidente simples em que não há feridos, há apenas um toque, eu estava a sair do estacionamento e a outra pessoa ia a circular e batemos e não há feridos. Se é uma coisa simples e óbvia, a primeira coisa que devem fazer é contactar o mediador. Portanto, é o conselho que eu dou, contactar o mediador, porque mesmo via telefónica o mediador vai rapidamente aconselhar aquilo que se deve fazer e à forma como devem preencher uma participação amigável. Mas também é importante sabermos quem é o mediador. Exato. Tem que saber quem é o mediador. Se não sabe quem é o mediador, bom, então quando comprou o seguro devia ter pensado nisso. Pronto. Ou seja, no nosso caso sabem quem é o mediador, portanto, obviamente é assim. Bateu, sim, contactar o seu mediador. De acordo com a informação que o seu mediador lhe der, vai ter aqui uma série de ações que deve ter. Ou seja, poderá eventualmente ter ou não que chamar as autoridades, poderá eventualmente ou não ter que chamar o reboque, se a viatura ficou com danos que impedem a sua circulação, chamar o reboque, mas isso o mediador normalmente numa fase inicial de nós fazemos isso. Olha, a viatura tem danos que comprometam a circulação dela, óticas partidas, rodas com algum problema, por aí fora. Sim, então, olha, faça-me um favor, vamos chamar o reboque e depois continuamos a conversa, porque há sempre aqui um tempo que o reboque demora a chegar e nós vamos aproveitar, faço já a chamada ao reboque e vamos continuar a conversa sobre a participação. Ou seja, há aqui uma série de procedimentos que o mediador sabe ter e conselhos que sabe dar. Portanto, primeira coisa a fazer, contactar o mediador, depois manter a calma, falar com o outro interveniente do acidente com calma. Não é porque um ou outro acha que a culpa é de um ou do outro. Quem vai definir a responsabilidade é o Código de Estrada e são as seguradoras. Portanto, não há aqui, e às vezes há uma tendência de, mas a culpa é sua, ou é minha, ou é do... Terem calma, preencherem a participação. O Código de Estrada, eventualmente as autoridades e as seguradoras depois vão tomar uma decisão quanto à definição de responsabilidades. Não é tomada ali no momento pelas pessoas. Manterem calma e contactarem o mediador. É os conselhos que eu posso dar. Ok. Algum último conselho para novos futuros clientes? Contactarem-nos para terem um excelente serviço de mediação, para saberem que se tiverem um problema nós vamos ajudá-los em tudo o que for necessário e recomendar-lhes, acima de tudo. E verem também os seguros na perspectiva que eu tenho que comprar um seguro para o dia que eu tiver um problema me garanta. Ou seja, eu tenho que olhar para o seguro quando estou a comprar enquanto cliente e perceber o que é que eu estou a comprar e o que é que me está a garantir. E também, acima de tudo, perguntar o que é que não me está a garantir. Então, se estiverem a fazer uma simulação com o mediador, perguntem o que é que não fica garantido neste seguro. Porque muitas vezes olhamos só para o que está e não vemos o que é que não está. Eu acho que eu, enquanto cliente, devo perguntar, ok, isto eu sei que está assim, então o que é que fica de fora que me possa eventualmente acontecer? E o mediador irá dar essa resposta de certeza. Ok, pronto. Obrigada, Sr. Jorge. Obrigado.